as coisas estão evoluindo, assim, num passo tão grande que a impressão que eu tenho é que quem não parar para ver isso agora, daqui a um tempo, vai ficar muito mais difícil, né, de você conseguir acompanhar tudo o que está acontecendo, todas as mudanças e tudo mais. Eu sou Carla Toscano, expert em pós-produção para fotógrafos e inteligência artificial. Aqui nesse perfil eu ajudo fotógrafos de família a ganharem tempo, editando 6 vezes mais rápido e entregando a foto perfeita. E a gente vai falar, né, um pouquinho aí da importância da inteligência artificial na edição propriamente dita, né? Como que ela ajuda a gente na edição de fotos, tudo mais, quais são os benefícios, né? Primeiro, é eficiência e economia de tempo. Então, aqui nesse perfil eu gosto de falar bastante sobre a economia de tempo, né? Mesmo antes da inteligência artificial, eu já gostava de programar, né? É uma inteligência artificial de certa forma, mas eu sempre gostei de programar as ferramentas com quem eu fosse trabalhar. Então, se você pensa num preset do Lightroom, por exemplo, ele é, de certa forma, uma inteligência artificial, né? Porque ele vai reconhecer o que são luzes, o que é frequência, o que é a textura da foto, e ele vai mexer ali na tua foto, tá? Mesma coisa se a gente for pensar, de repente, nas actions do Photoshop. Então, quando a gente tem uma action no Photoshop, a gente está, de certa forma, programando o Photoshop para fazer aquilo que a gente faz, né? Então, eu mesmo programei dentro da minha empresa um método que faz com que as pessoas editem 6 vezes mais rápido. Então, o pessoal que antes demorava meia hora, 20 minutos para editar uma fotografia newborn consegue muito mais rápido, porque eu já deixei essas actions programadas. Né? Então, se antes a pessoa precisava duplicar a camada, nova camada, renomear, colocar textura, alta frequência, baixa frequência e tudo mais, agora não precisa fazer nada disso, ela só dá o play na action, vai lá e passa o pincel e tá tudo certo. Né? E agora com a inteligência artificial tem coisas que a gente já fazia antes, então remover alguma coisa de uma foto, tratar pele, completar alguma área, alguma coisa assim, a gente já fazia, só que dava mais trabalho. E agora a gente consegue uma economia de tempo ainda maior. A gente consegue um aperfeiçoamento e uma qualidade maior, tá? Dessas imagens. A gente tem, eu vou mostrar para vocês algumas inteligências artificiais que elas recuperam fotos sem foco, tira o ruído da foto, né, com a foto com ISO alto e tudo mais. Então eu tenho um aperfeiçoamento, uma qualidade maior nas minhas imagens, tá? Eu tenho as edições automáticas e algumas recomendações do que eu devo fazer de repente, né? Então eu consigo, o Photoshop ele consegue recomendar para mim ali uma luz melhor, um céu melhor, uma edição melhor, de alguma forma. A gente consegue, né, agora com a inteligência artificial, a edição na inteligência artificial, ter uma maior criatividade, né, e conseguir se expressar de forma artística. Então tem muita coisa que eu queria fazer, vou mostrar um exemplo para vocês aqui, que eu queria fazer antes, que eu até conseguiria, mas iria me dar muito mais trabalho, eu teria que entrar no Adobe Stock, achar uma imagem, fazer ali a fusão da imagem, arrumar luz, arrumar sombra, tudo mais, né, e a parte mais difícil de fazer uma montagem é arrumar a sombra, é ambientar aquele negócio que está colando ali para não ficar só aparecendo uma figurinha colada. Então, com a inteligência artificial, a gente consegue melhorar isso. E a melhoria da experiência do usuário, né? Então, o usuário, no caso a gente consegue ter uma experiência melhor, as coisas estão um pouco mais rápidas. Lógico, tem essa questão, né, muito chata que o Marcelo colocou, da questão das atualizações, que acabam pesando muito na máquina, mas eu vejo, assim, uma evolução muito grande de tá mais gostoso, né, de fazer as coisas. Parece que vai ficando mais fácil de usar, tá? Aí a inteligência artificial é uma ferramenta poderosa, mas não substitui a habilidade e o olhar artístico dos fotógrafos. Ela é projetada para auxiliar e aprimorar o trabalho, permitindo que os profissionais tenham mais tempo para se concentrarem em aspectos criativos e expressivos da fotografia. Então, mais uma vez, né, eu batendo aqui na tecla do tempo, da importância do tempo. Então, poxa, se eu sei que eu consigo resolver algumas coisas na pós-produção, eu posso montar algo, eu posso perder um tempo maior ali usando a minha criatividade. Né? Então, eu vou mostrar essa foto para vocês também. Teve uma foto que o meu filho fez um tempo atrás com uma outra fotógrafa, com a Alice, um ensaio de glitter, né? E aí jogava glitter pra cima e tudo mais. Eu falei, filho, faz assim. Ele fez com a mão, tava jogando glitter. Eu falei, faz quanto que você viu uma fada na sua mão? E ele fez uma cara de espanto. E eu sabia que depois, com a inteligência artificial, eu conseguiria colocar ali uma fada facinho, né? Então eu consigo
ter mais tempo para cuidar de outras coisas, porque eu tô deixando a edição mais rápida, tá? E aí vou falar primeiramente, né, da Adobe, de como que tá funcionando a inteligência artificial dentro da Adobe, quais são os programas, o que a gente consegue utilizar, tá? Então, Lightroom e Photoshop. E o que é esse tal Photoshop Beta, que o pessoal tá falando por aí, já faz um tempinho que lançou. Lançou na segunda quinzena de maio, a gente está agora na segunda quinzena de agosto, então maio, junho, julho, agosto, 3 meses, né? O Léo até falou na primeira parte que a Adobe Firefly, né, esse programa da Adobe, ele já gerou bilhares de imagens em pouquíssimo tempo de uso, né? Então, o Photoshop Beta, ele é um arquivo que está em fase de beta, tá, pessoal? E o que é estar em fase de beta? Ele é um arquivo que ele ainda é teste. Então, eu vou entrar aqui para vocês na Creative Cloud, né, que é o aplicativo da Adobe. Quando eu entro aqui no Adobe, eu consigo vir aqui em aplicativos, tá? E aí eu vou em aplicativos em versão beta. E esses aplicativos em versão beta, aqui, ó, o Adobe Firefly, que eu já estou usando, tá? Mas aqui, ó, aplicativos em versão beta. E aí ele vai aparecer todos os aplicativos que a Adobe tem, né? E o que está em beta. O que é o beta? Ele permite que você teste antes de ir para o Photoshop normal, tá? Então, você vai conseguir fazer aqui alguns ajustes, algumas coisas, poder testar, né? Eles pedem também que a gente dê um retorno para a comunidade, então que a gente fale para o Photoshop, ó, Photoshop, isso aqui tá legal, isso aqui não tá legal, né? Isso vai ser bom para a melhoria do usuário, da experiência e tudo mais, né? Então, é para isso que eles colocam os aplicativos em beta, né? Para que a gente consiga testar para eles, para os usuários. Então, o Adobe Photoshop Beta, ele é um aplicativo que está testando uma nova ferramenta da Adobe, que ele junta o Adobe Firefly com o Photoshop. E o que é o Adobe Firefly? O Adobe Firefly você consegue usar no site, tá? Você não precisa baixar ele. Então, peraí. O Adobe Firefly, ele é o site de geração de imagem da Adobe, tá? Então, eu consigo gerar uma imagem através de um texto, tá? Eu consigo gerar outras coisas também, eles conseguem montar 3D, eu consigo fazer essas fontes com efeito, então eu quero uma letra D com um efeito de plástico vinil brilhante, e aí ele consegue fazer, né, essas coisas, ó, uma letra W parecendo terra, então ele cria essas coisas para você, tá? E eu vou colocar aqui o texto a partir de imagem. E aí eu dou um prompt para ele, né? Descreva o que eu quero gerar. Para imagens muito realistas, ele não é muito bom, tá? Um cachorro tocando guitarra aqui. Deixa eu colocar, então, um cachorro dirigindo um carro. O Adobe Firefly já está aceitando em português, tá? Diferente de outras ferramentas. Um cachorro dirigindo um carro. Esse aqui é o Firefly, tem o Bing, que o Léo apresentou para vocês, tá? Um cachorro dirigindo um carro. Aqui, ele veio como arte, tá? Eu consigo mudar aqui o tipo de imagem que eu quero gerar, tá? O tipo de conteúdo. Se é um gráfico, se é uma arte. Ó. Não ficou muito real, não tá aparecendo uma foto, ele ainda não sabe colocar tão bem as coisas assim. Mas enfim, só para explicar para vocês, né, o que é o Adobe Firefly, e aí eu consigo fazer isso dentro do Photoshop. Eu vou pedir um prompt específico para o Photoshop e conseguir fazer algumas alterações dentro da imagem do Photoshop. Eu vou mostrar para vocês essa imagem, a imagem que eu mostrei numa palestra que eu dei esses dias, na Photop. Eles trabalham, são fotógrafos que trabalham com fotografia de corrida. E aí, é lógico, né? Eles têm que entregar a foto muito rápido. Mas eu falei, se vocês quiserem fazer uma limpeza de cena mais detalhada e tudo, vocês podem usar. E aí eu fui limpando a cena, tá? E aí eu vou tirando aqui, só para vocês poderem ver qual foi o processo que eu tive para criar essa imagem, tá? Por mais que foram feitas várias coisas, se eu tivesse editado essa foto sem ser com inteligência artificial, com certeza levaria horas e mesmo assim ainda não teria conseguido. Agora, com a inteligência artificial generativa, tá? E por que generativa? Ela está gerando uma imagem,
Então, ela gera algo do nada, tá? Sem a inteligência artificial generativa, talvez seria impossível, porque como que eu ia conseguir, né? Até então era um problema que a gente tinha com o Photoshop. Como que eu vou falar, saber o que eu tenho atrás desse rapaz aqui? Como que é esse prédio? Ele é bege? Como que eu vou falar o que tem aqui por trás? O que tem aqui atrás dessa placa? Então fica muito difícil, né? Até tinha uma piada que eu contei no podcast, que, na verdade, a analista estava falando assim, bem, o cliente chegou e estava de meia, né? E eu falei, você pode, por favor, tirar meia? E o cliente foi e falou assim, não, depois você tira a meia no Photoshop. E ela falou, poxa, como assim tirar a meia no Photoshop? É impossível tirar uma meia no Photoshop. Mas, hoje, né, com a inteligência artificial generativa, a gente consegue tirar uma meia no Photoshop. O Photoshop consegue adivinhar o que tem por trás da meia. É lógico que não vai ser o pé da pessoa, ele não tem como tirar uma roupa, né? E não faz um raio-x ali. Mas eu dei um prompt para ele, né? Que é o detalhado, o texto que a gente detalha ali, para poder pedir para ele fazer alguma coisa. E aí eu coloquei um pé masculino, né? Pés masculinos em inglês. E ele tirou a meia da foto, ele colocou a foto. Ele respeitou as sombras, ele respeitou o ângulo, ele respeitou tudo. Então, assim, hoje a gente consegue fazer muita coisa, tá? Então, eu vou mostrando aqui o processo dessa imagem, ó. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu selecionei aqui. E eu nem dei o prompt, nem escrevi preencher, tá? Ele mesmo já vai, quando você deixa automático, ele preenche. Então, o que ele entendeu? Que aqui é uma faixa, deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Que aqui é uma faixa, logo, isso aqui tem uma continuidade, certo? E aí, ele foi lá e tirou. Se eu tentar fazer isso aqui na imagem inteira, talvez ele vá reconhecer, ele vai fazer uma coisa bem absurda. Como eu vou fazendo por partes, fica mais fácil. Aqui foi o céu, tá? Eu pedi para que ele preenchesse o céu, e aí ele até recuperou e botou ali um céu azul para mim. Aí eu tirei aqui o topo do prédio, tá? Aí fui continuando aqui, né? Para preencher ali atrás. Gente, olha isso aqui. Ele preencheu um prédio. Pode ser que esse prédio não seja exatamente o prédio que tem lá, tá? Esse aqui é o Teatro Municipal, no centro de São Paulo. Pode ser que isso aqui realmente não seja o Teatro Municipal, que ele fez aqui uma papagaiada e não é isso, tá? Mas ele entendeu que, por padrão, é um prédio bege, que é meio antigo, que tem umas janelas assim, assado, e aí ele foi lá e ele preencheu as janelas, né, que ele pegou de referência aqui de outras coisas, tá? E fez muito bem. E aí eu fui continuando, tá? Tirei essa parte aqui de perto dele. E aqui tem uma coisa muito interessante. Aqui eu fui arriscada, né? A gente consegue ver aqui mais ou menos na sombra o que foi que eu pedi para ele tirar, tá? O pedação que eu pedi para ele tirar. Aqui, eu pedi para ele tirar essa parte inteira. E aí, olha que bizarro. Ai, gente, isso daqui foi muito engraçado. Ele pegou esse cadarço e eu acho que ele entendeu que aqui continuava alguma coisa. E ele criou um carrinho, tipo, uma cadeira, eu não sei. Ele criou isso aqui porque ele olhou a linha e aí ele entendeu que aquilo tinha que continuar. Aquela linha era um ferro, sei lá. E aí ele foi, continuou, né? E aí eu continuei fazendo a limpeza da foto, né? Tirei esse carrinho que ele tinha gerado e esse foi o resultado, tá? Eu posso aqui, agora, ainda continuar mais e tratar e tirar mais coisas. Então, eu posso vir aqui, ó, vou selecionar essa área. Preenchimento generativo. Gente, ele já é uma ferramenta de preenchimento generativo. Eu não preciso escrever preencher, tá? E aí eu vou, o que você gostaria de gerar, não vou colocar nada e vou só colocar gerar. Então, ele vai preencher, gerando alguma coisa. Não encontrou o que estava procurando? Gere novamente para obter variações. Gente, o Photoshop Beta já atualizou também, não sei, muitas vezes, né? Ó, então, ele foi lá e ele me dá 3 opções, e aí eu escolho a que mais se encaixa. Eu gostei mais dessa aqui, mostrando as janelas. Aqui, vou vir, preenchimento generativo, gerar. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, tá, pessoal? Eu tô de olho no chat aqui o tempo inteiro. Pronto.
Gerou. E aí eu posso continuar, né? Limpar esses fios. Então, assim, você está vendo que demora, mas não é nada absurdo, né? Com certeza, antes era muito pior. Tem uma ferramenta que ela já tá no Photoshop normal, tá? Ferramenta remover e ela vai ter umas estrelinhas em cima, tá? Usa essa ferramenta com pincel ao laço e pincel sobre a área. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, deixa eu só juntar todas as... Opa! Ctrl Shift numa camada aqui, sozinha. E ela é um pincel, tá vendo que ele tá ficando roxo? Ele é diferente dos outros pincéis. Por quê? Ele é um pincel generativo. Então, conforme eu for passando aqui, ele não vai só apagar, ele vai também tentar entender o que tem embaixo, tá vendo? E aí ele vai lá e preenche. Então, isso aqui já está disponível no Photoshop normal. Ó. Gente, olha a perfeição disso. Imagina quanto tempo eu não perderia se eu fosse precisar apagar, né, essas linhas aqui, ó. E olha a perfeição. Ele vai fazendo e ele vai tirando e ele vai adivinhando o que tem embaixo. Então, é como se fosse uma borracha ali. Então, assim, é uma ferramenta muito boa, muito legal, que vai tirar um tempão da gente. Ó. Demais, né? Comenta aí, me fala aí o que vocês acharam, né, dessa ferramenta. Olha isso aqui que engraçado também. Aqui, tá vendo que ele tentou escrever alguma coisa? Acho que ele entende que no topo dos prédios tem alguma coisa escrita. Mas ele não sabe escrever ainda, então ele imita o desenho da escrita. Olha só, essa linha aqui, ó. Passei. Aqui entortou um pouquinho o prédio. Então, quanto menor eu fizer, né, mais preciso eu fizer, melhor vai ser. Mas, ó, tá lá no fundo. Não dá nem pra perceber. Se eu fosse usar as ferramentas que tinha antes, que esse é pincel de ferramenta de recuperação, vou passar aqui pra vocês verem como é que funcionava com a ferramenta anterior. Tá vendo como não fica tão perfeito assim? Ele dá uma entortada nas linhas, ó. Tem umas partes que ele faz um blur, né? Então, era isso que eu usava antes. Em áreas muito lisas, assim, até dava pra fazer de boa. Mas, fora isso, não ficava legal. O nome do novo pincel é aqui, ó, dentro dos arquivos, ó. Vou até passar bem devagarzinho que o Photoshop aparece, ó. Ferramenta pincel de recuperação de manchas. Dentro desse conjunto tem algumas, né? Algumas ferramentas. Esse é a ferramenta remover. Ele parece um band-aid que tem umas estrelinhas. Lembrando que isso é uma ferramenta generativa, tá? Se eu vier aqui, ele não vai... Se eu vier aqui, por exemplo, ó, eu posso selecionar o objeto, tá? Ele vai selecionar o que eu quiser. Eu posso remover o fundo e isso já vem aqui por padrão, tá? Mas vamos supor... Vou pegar aqui a ferramenta de correção, vou selecionar o rosto dele, tá? Remove glasses. É glasses ou é glasses? Enfim, qualquer coisa tem o Google Tradutor, tá? Remover o óculos. Ah, aqui não é. Eles já atualizaram aqui, antes não tava, só tava dentro do Firefly. Eu consigo escrever em português também. Muito bom. Tá vendo que ele mudou a cara do cara? Porque ele tá gerando, gente. Ele não sabe tirar só ali o óculos. Ele não consegue adivinhar o que tem por baixo. Aí ele foi lá e fez esse absurdo. Tirou, mudou a cara do cara, né? Então, eu vou tentar aqui só no olho. Ele também não vai adivinhar qual que é o olho do cara, né? Então, tirar óculos. Se de repente for para uma coisa publicitária, alguma coisa assim que não é o cliente, que você não precisa saber qual que é a cara dele direitinho, tudo bem, pode ser que funcione. Mas senão ele vai mudar. Então, assim, é só pra falar que a ferramenta, ela é inteligente, mas ela não conhece o Marcos, escrito aqui o nome. Ó, e aí ele acabou colocando outro óculos, né? Remover óculos. Vamos ver. Tan, tan, tan. Olha lá, funcionou. Esse é o olho do Marcos? Não sei. De longe engana? Também não. Essa aqui talvez um pouco menos, né? Opa, peraí.
Aí eu tenho como enviar feedback, tá? Pra eles também, pra falar o que ficou, se ficou bom, se ficou satisfatório, se ele gerou alguma coisa ruim. Então é assim que as coisas vão melhorando. Então, ó, tirou o óculos, tá? Lógico que talvez esse não seja a cara do Marcos, tá? No dia a dia, né? A gente trabalha aqui na empresa com foto de newborn, foto de fotografia de família, é o carro-chefe aqui da minha empresa de edição, né? Essa foto do sapinho, né, para quem não sabe, essa foto, ela é tirada através de fusão. Então, tira-se uma foto segurando a cabeça do bebê, depois tira a mesma foto segurando o bracinho do bebê e a gente faz uma fusão no Photoshop, tá? Aqui, eu usei uma foto só tirei uma foto segurando a cabeça do bebê e eu mandei o Photoshop preencher. Então, o Photoshop criou cabelo aqui, ó. Ele fez a curva, ele fez o cabelo, ele fez a profundidade de campo. E igual das outras vezes, ele também me deu outras opções. Aqui é uma coisa razoavelmente simples. Eu precisava retirar, né, esse aquecedor que estava aqui para aquecer o bebezinho. E aí eu fiz. E ele me dá também o desenho da manta. Aqui ele preencheu, ó, como se só tirou o aquecedor e continuou ali a manta, com profundidade de campo, com tudo, né? Aqui também é outra questão, ó. Tinha uma mão, eu precisava tirar essa mão daqui, né? E aí ele fez de forma fantástica, assim. Ele continuou a linha que passava por trás da bexiga. Olha aqui, ele fez luz, sombra, textura, tudo, né? Profundidade de campo. Então é bem assustador, né? Mas ao mesmo tempo é bem gratificante você ver essas coisas que eu demoraria talvez tanto tempo para fazer, né? Iria precisar carimbar ali a foto, tudo mais, sendo feito de um jeito muito mais rápido, né? Então, vou até pegar a mesma foto, a mesma questão que eu tenho na outra foto, né? Que é essa daqui, e aí eu vou mandar preencher toda essa área aqui, porque eu também quero completar ali o fundo. Preenchimento generativo, gerar. Às vezes, de uma atualização para outra, ele fica piorzinho. Depois ele melhora, depois continua atualizando, ele melhora de novo. Mas é que eles estão testando, né? Por isso que ainda é um beta, por isso não está disponível para venda, por exemplo, né? Você consegue usar o Photoshop beta de graça. Ó, gente, olha isso. Sabe-se lá quanto tempo eu demoraria para fazer isso. E ele consegue, ele faz a profundidade de campo certa, né? É muito legal. Eu tenho algumas fotos, né, que estão aqui separadas, que são as fotos que eu demonstro no meu curso de edição. Então, é um curso de edição voltado para fotografia de família. Então, todas as questões de fotografia de família, celulite, estria, a parte do que faz, tudo, né, a gente trata. Então, todas essas fotos aqui tem lá no curso. Mas eu queria mostrar para vocês, dar como exemplo, essa manta aqui, por exemplo, que ela é bem manchada, né, bem desenhada, assim. Então, vou mostrar para vocês o preenchimento, a expansão generativa. Que agora eles até colocaram já dentro. Essa aqui tá em RAW. Então, eu tenho aqui a expansão generativa, acho que vocês chegaram logo que lançou, a ver, né, que as pessoas, primeiro elas estendiam a imagem, aí depois elas mandavam gerar aqui, gerar aqui, gerar aqui, estender, né, a foto. Agora, ele já já tinha o preenchimento sensível ao conteúdo, que era algo muito bom, e aí agora eu tenho a expansão generativa, tá? E aí eu vou gerar. Qual o link do curso? O curso eu vou abrir turma mês que vem. Mas se quiser já se inscrever aqui também nesse canal, porque aqui eu compartilho bastante coisa, vou sempre deixando vocês atualizados. Tem bastante coisa que já dá para ajudar bastante. Gente, olha que perfeição. Isso daqui é de explodir a cabeça. Olha como ele preencheu essa manta. Olha o desenho. Aqui eu consigo ver uma leve linha, mas eu consigo vir aqui e arrumar isso depois. Mas, ó, as flores da frente estão mais focadas, as flores de trás mais desfocadas, né? Então, ele conseguiu fazer ali um preenchimento muito satisfatório mesmo, tá? E como eu disse, coisa que antes eu demoraria muito tempo para fazer. Essa foto aqui, a fotógrafa, ela queria fazer uma foto original, bem original mesmo, aqui até o RAW.
ela queria fazer uma foto com patos, tá? Então, ela levou esse menino, modelinho e tal, e foram tirar foto com os patos, mas chegou lá, os patos fugiam, os patos não queriam tirar foto, os patos estavam com medo, se escondiam. Essa foto em si estava sem o pato, foi ali na hora, o momento do ensaio. Eu até tenho aqui as fotos depois editadas, tá? Finalizadas com os patos. Olha aqui, gente. O sonho da fotógrafa era fazer foto com pato. Os patos, tudo escondido, sem contar que era aqueles patos marrons, tá? Aqui dá pra ver, esse aqui eu pintei no Photoshop depois pra ela, tá? Mas aí algumas fotos do ensaio do menino. E essa daqui é a foto depois editada, tá? Então eu tenho essa foto original. Essa aqui foi a edição que eu fiz no Photoshop comum, né? A edição que eu costumo fazer das fotos dos meus clientes, né? Então, como eu disse, eu tenho uma empresa de edição de fotos. E aí eu sabia que ela queria foto com pato. Então, eu tenho a foto original, a foto que eu tratei, já tinha dado uma fumacinha aqui no fundo, e depois a foto com inteligência artificial. O que que eu fiz? Qual foi a primeira coisa? Eu expandi essa imagem, tá? Então, eu peguei essa imagem e aumentei ela. Tudo isso que tem fora do frame foi gerado por inteligência artificial, certo? Outra coisa que eu queria eram colocar patos, tá? Primeira coisa que eu escrevi, eu não queria um pato, eu queria um patinho. O que que eu coloquei? Little duck, patinho, em inglês. E aí, o que que aconteceu, gente? Ele gerou pra mim um patinho de borracha. E eu falei, bem, não é isso que eu quero. Aí eu fui lá, pesquisei no Google como é que escrevia patinho, filhote de pato em inglês, né? E coloquei. A minha sorte é que ele gerou igual, mais ou menos, os patos, tá? Se eu for dar zoom, de repente, não é o pato mais lindo da face da Terra, né? Dava pra dar uma melhorada na cara desse pato aqui. Mas isso daqui é algo que, de longe, né, no contexto, passa facilmente, né? Então, tem umas partes que estão com mais nitidez, outras que estão com menos nitidez. Eu consigo ver aqui a linha, mais ou menos, da onde eu mandei ele completar, né? Então, o que que eu fiz? Eu circulei e escrevi. A sorte é que ele gerou patos iguais, de um lado e de outro, mais ou menos da mesma raça, digamos assim, né? Enfim. E aí, eu fiz, né? Ficou os patinhos, eu falei, ótimo, patinhos perfeitos. Agora, eu quero colocar era pra ser tipo uma poça d'água, assim, ó, né? Mas não tava funcionando, não tava ficando legal. Eu falei, bem, vou colocar, então, um rio, né? Tentei lagoa, tentei lago, vários nomes e não ia. E aí, eu falei, bem, vou colocar um rio. Coloquei um rio e funcionou. Então, eu coloquei river e aí foi e ficou esse resultado. E ele fez até o espelhamento. Então, tudo isso é ele que fez. Então, aqui a borda do rio, né? Que não termina a grama, já começa o rio. Tem ali um barrinho, todo o reflexo. Tudo isso ele fez sozinho. Né? A inteligência artificial fez sozinha. Então, isso é algo, assim, maravilhoso, né? Que antes eu, com certeza, demoraria horrores para que isso acontecesse, né? Para conseguir fazer essa foto. Eu tenho aqui alguns exemplos de alguns trabalhos que eu fiz, algumas fotos que eu gerei, né? Com inteligência artificial, tá? Então, foram trabalhos criados a partir de prompt. Essas fotos já tem uns 2 meses, então provavelmente se eu for recriá-las, eu com certeza iria conseguir um resultado muito maior. Essa foto eu fiz em cima de um levantamento também que aconteceu. Uma amiga postou no grupo de fotógrafas uma foto. Era uma mulher albina com uma criança negra no colo. Era a coisa mais linda a foto. E aí, a hora que eu olhei a mão, né? Porque ele tem esse problema. Ele imita tanto a vida real, gente, mas tanto, que até nisso ele imita. Porque qual desenhista, né? Eu desenho também ali é menos profissional. Mas qual desenhista não tem dificuldade em desenhar uma mão? Então, até isso a inteligência artificial copia da gente. Não sabe desenhar a mão. Enfim. E aí, essa foto dessa mulher albina com a criança negra no colo, ela tava com a mão bem torta e tudo mais. Eu falei assim, isso é inteligência artificial, olha essa mão e tal. E aí, inspirada, né, nessa foto, eu criei essa fotografia, né? E, assim, foram uma das primeiras que eu postei no meu Instagram. O pessoal ficou maravilhado. Aonde que eu tinha conseguido essas crianças lindas, maravilhosas, e essas crianças não existem, né? Então, tudo isso foi gerado através de inteligência artificial. Então, aqui mais alguns trabalhos. Essa daqui eu gerei, é uma coisa um pouco mais antiga também. Na época, o Midjourney ele não gerava
fotos compridas, era quadrado e tal, tinha só dois ou três aspect ratios no Midjourney. E aí depois eu expandi a foto, né, usando inteligência artificial, tá? Então, assim, são coisas que... O que você gostaria de criar, o que você gostaria de ver, né? Isso aqui eu criei depois com essa foto, né? Eu criei variações, isso utilizando também inteligência artificial. Então, essa é a foto original, né? Eu pedi pra colocar ela num castelo, estilo Game of Thrones, mas aí ela não fez um castelo gigante, ela fez baixinho ali, né? Pequenininho. Pedi pra colocar algumas estrelas e ela criou, a inteligência artificial criou muito bem, flores. E percebam como ele tenta... a sombra, né, gente? A luz tá vindo daqui pra cá, ele vai fazer uma luz daqui pra cá. Se eu tivesse que fazer essa mesma montagem do método antigo, eu teria que procurar as flores na internet, uma variação delas e desenhar essa luz, né? Que vem daqui pra cá. Então, assim, é fantástico. E aqui ele desenhou também, criou pra mim esse fundo, tá? Eu vou tentar fazer aqui com vocês. Como eu mostrei, nem sempre eu consigo obter o mesmo resultado. Claro, quando eles liberarem a ferramenta, né, que vai estar no Photoshop, acredito que isso vai melhorar muito. Eu tenho a imagem, vou selecionar o objeto, tá? A menininha, no caso, ele vai selecionar. E, gente, até essa seleção automática dele já é fantástica, né? Aqui eu vou inverter a seleção. Então, agora eu selecionei o puff, né? Ele tá falando que eu posso colocar em português, mas eu vou colocar um prop de madeira. Newborn. Um prop... Deixa eu só colocar um prop de madeira pra ver se ele vai reconhecer. Prop, em inglês, é o lugar, né? Tipo, se é uma cama, se é uma... Enfim. E aí, quando você coloca assim, você só por colocar prop, pode ser que ele não entenda que é pra ensaio newborn. Quando você coloca newborn, ele refina melhor a seleção. Mas, gente, olha isso. Olha isso. Até às vezes até eu fico besta. Esse negócio acontece na minha frente, no meu olho. Vocês estão vendo, eu tô segurando a garrafa d'água. Não fui eu que fiz nada. Eu só dei enter. E olha que perfeito. Perfeito. E aqui ele me deu, né, mais uma vez, algumas variações. Né? Então, eu posso colocar... Sei lá, vou fazer de novo. Aqui tem o prompt. Eu posso completar esse prompt, tá? Ou eu posso mudar. Um ninho de pássaros. E aí, ele vai me gerar mais 3 variações agora. E aí, mais uma vez, né, gente? Olha, profundidade de campo, luz, tudo. Olha isso. Que coisinha mais fofa. Então, sei lá, de repente a mãe gosta do bebê e tal. Sei lá, vou colocar uma plantação de abóbora. Vamos ver o que ele vai fazer. Halloween tá meio que chegando. Abóbora. Ó, né? Sei lá, de repente a mãe fala assim, eu queria muito... Olha, fez aqui com a gente, que coisa fofa. Olha isso. Né? Eu queria, sei lá, meu pai tinha uma fazenda de abóbora, eu queria uma foto do meu bebê numa plantação de abóbora. Cara, você pode ajudar essa mãe a realizar um sonho, né? Embaixo de uma árvore de Natal com muitos presentes e luzes. Aqui eu consigo perceber que ele fez uma imagem bem fechadinha. Por que ele fez essa imagem fechadinha? Se eu quisesse que ele colocasse uma árvore lá no fundo, uma árvore grande, ele tá certo, né? Errado tô eu que fico pedindo essas coisas pra ele, né? Então eu teria que, no caso, estender a foto.
colocar, eu quero a árvore aqui como se tivesse os presentes, tá? E aí aqui, deixa eu colocar a expansão generativa, se ele vai continuar no tema Natal ou se ele vai pra uma coisa muito louca. Gente, e aí, assim, é saber que existe, saber as possibilidades e testando. Aí já é mais o que eu tava pensando. Era mais ou menos isso que eu tava pensando, como se ela estivesse embaixo da árvore de Natal. É isso, né? Então pensa, a gente saiu dessa foto para essa foto, sem ter que ficar caçando imagem, sem ter que ficar fazendo nada do tipo. Como eu imagino também que vai funcionar daqui para frente, tá? Adobe tem um Adobe Stock, né? Que é onde você baixa as imagens e tudo mais. Então eu acredito que o Adobe Stock ele não vai acabar, né? Então eu acho que você provavelmente mais pra frente vai pagar para gerar esses projetos. Então tem que aproveitar para estudar agora, né? Enquanto o negócio não é pago ainda, tá?